Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: compreender as condições de ocorrência de uma reação química, entender o que diz a teoria das colisões, aprender sobre velocidade média das reações químicas e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as perguntas de hoje? Você sabe o que é a teoria das colisões e por que ela ocorre? Há alguma relação entre escalar um morro e os conceitos contidos na teoria das colisões? Então, a primeira pergunta vamos responder para começar a aula. Você sabe o que é a teoria das colisões e por que ela ocorre? Então, a teoria das colisões foi proposta pelos cientistas Marc Tratu e William Lewis entre os anos de 1916 e 1918. E explica como as reações químicas ocorrem microscopicamente e diz o seguinte: para que uma reação química ocorra, as partículas, moléculas, átomos, íons e outros dos reagentes devem colidir entre si. No entanto, essa colisão deve ser efetiva, ou seja, deve ser feita com orientação adequada e com energia suficiente. E aí, para a gente ter uma reação química acontecendo, a gente vai ter a separação das ligações e para isso a gente tem que ter colisões, ou seja, tem que ter batidas aí entre esses átomos, íons ou moléculas que compõem as substâncias. Estamos falando de ligações químicas que ocorrem nas nossas reações. E aí temos reações e condições que são obrigatórias e condições que são acessórias para que as reações ocorram. Então, as condições para que a reação ocorra, a principal delas é a seguinte: para que uma reação química ocorra, não basta acrescentar os reagentes, é preciso que haja colisões entre as partículas dessas substâncias. Assim, temos condições obrigatórias para que as reações aconteçam e a principal é o contato entre os reagentes e as colisões que vão acontecer nisso. Olha só, é preciso que exista o contato entre os reagentes, havendo colisões entre si. Dessa maneira, as moléculas adquirem a energia mínima para a formação dos produtos, ou seja, as ligações químicas que compõem os reagentes são rompidas e novas ligações são formadas nos produtos. Então, a gente pode pensar no nosso ar atmosférico, Tem várias substâncias que estão aqui, no nosso meio e elas não têm colisões entre elas. E aí não vai ocorrer a formação de novas substâncias. Então, além do contato dos reagentes, a gente precisa que as colisões aconteçam, ou seja, que as batidas aconteçam. Precisa também afinidade química entre os reagentes. O contato entre os reagentes é fundamental, porém não é suficiente. É preciso que haja afinidade química ou afinidade eletrônica entre as espécies, ou seja, atração química entre os reagentes. Quanto maior a afinidade química entre as espécies, maior será a velocidade da reação. Então, não adianta nada, por exemplo, eu pegar dois gases nobres, por exemplo, o hélio, o gás hélio, o gás neônio, e querer que se forme uma nova substância. Eles não têm afinidade química, não vai acontecer, por mais que eles estejam dentro do mesmo recipiente, por exemplo. Então, é necessário ter afinidade química para que uma reação ocorra. Colisão favorável, ou seja, um choque eficaz ou efetivo. Nesse tipo de colisão, é considerado que todos os átomos de uma molécula entram em colisão ao chocar-se com todos os átomos de outra molécula. Isto é, todos os átomos do reagente colidem-se de uma maneira favorável, o que quer dizer que a geometria entre eles é perfeitamente eficaz. E aqui a gente tem um exemplo, um esquema para exemplificar essa história. Então, a gente tem aqui um reagente que é AA e o outro reagente BB. Então, eles vão fazer uma colisão efetiva, então eles vão se encontrar dessa forma para que daí junte um A com um B e o outro A com o outro B. Se eles baterem em uma outra posição, não vai ter essa separação e a formação desse produto. Por isso, uma colisão efetiva é aquela que tem um direcionamento correto e uma energia suficiente. Uma colisão não favorável, ou seja, um choque não eficaz ou não efetivo. Para esse tipo de colisão, nem todos os átomos de todas as moléculas colidem com os átomos de outras moléculas. Não há geometria favorável para a colisão. Os átomos irão se encontrar se houver afinidade de maneira gradativa, deixando a reação mais lenta.
Então, olha só, temos os nossos mesmos reagentes, AA e BB aqui, as nossas moléculas, e aí a colisão foi nesse sentido. Dessa forma, teve uma colisão, mas não teve uma separação e não formou o produto que queríamos, que era a união aqui do A mais B, bolinha verde com bolinha rosa. Não teve esse processo, porque a colisão não foi de uma geometria eficaz. E aí a gente vai ter o conceito de energia de ativação, que a gente usa o símbolo EAT, que é a energia mínima necessária para que ocorra uma reação química. Isto é, a energia mínima fornecida aos reagentes para que ligações sejam rompidas e novas ligações sejam formadas nos produtos. Assim, é preciso lembrar que quanto menor for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação e vice-versa. Então, vocês já sabem que as nossas substâncias químicas, elas têm a sua energia própria e a combinação de algumas substâncias é muito violenta, ou seja, a energia própria dos reagentes é muito grande e ela acontece de maneira muito rápida. Então, essa energia aí de ativação é pequena e aí a velocidade vai ser bem grande e o inverso também é verdadeiro. Quando as condições necessárias para que uma reação ocorra são obedecidas e há energia suficiente proveniente das colisões entre as partículas, forma-se uma substância intermediária onde estão presentes simultaneamente as ligações que serão rompidas e as ligações que serão formadas, denominada de complexo ativado. Então, quando eu tenho as condições adequadas, energia suficiente, por mais que a reação seja muito rápida, existe um momento nesse processo aí, no caminho da reação, aonde eu vou ter o complexo ativado, ou seja, algumas moléculas já formaram o produto e outras ainda estão sofrendo os choques e as divisões para daí formarem esse complexo ativado e o novo produto. Graficamente, podemos observar a energia de ativação e o complexo ativado nessa situação aqui. Então, olha só, aqui eu tenho uma reação exotérmica. O que significa uma reação exotérmica? Que o meu reagente ele tem uma grande energia e ele vai liberar essa energia no processo. Por mais que ele já tenha uma grande energia e o produto tenha uma energia menor, eu preciso ter a energia de ativação acontecendo, eu preciso ter esse choque, esse aumento aqui da energia da reação como um todo, para daí depois a liberação na formação dos produtos. Olha, na reação exotérmica, a energia de ativação, que é essa subida aqui no desenho do gráfico, é bem pequena. Já numa reação endotérmica, que é o inverso do que estamos vendo aqui, eu tenho os nossos reagentes numa energia pequena e aí eles precisam de uma energia de fora, né? A energia de ativação é bem grande para daí depois eles alcançarem os produtos. Ou seja, eu vou ter que colocar uma energia a mais aí nesse processo. É uma reação endotérmica, né? Ela vai absorver energia para acontecer e a energia de ativação é bem grande. No topo dos dois gráficos tem o complexo ativado, que é esse momento intermediário onde nem tudo que é reagente virou produto. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. Agora que você sabe que a energia de ativação é a energia mínima para que uma reação ocorra, observe a imagem e responda. Será que há alguma relação entre subir um morro e os conceitos contidos na teoria das colisões? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a energia de ativação tem analogia com o tamanho da subida. Uma reação exotérmica existe uma subida menor, vai demandar de um esforço menor para acontecer. Já uma reação endotérmica, a subida é maior e demanda uma absorção de energia externa para que a subida seja efetivada por completo. Vamos voltar aqui para ver o desenho um pouquinho. Olha, reação exotérmica, eu tenho a energia de ativação pequena, a subida aqui é menor. E na reação endotérmica, eu tenho uma energia de ativação grande, a subida é maior. Então, a gente pode dizer que esse caso aqui, né, esse bonequinho que representa os reagentes, tem mais energia, está mais preparado para vencer essa montanha. E aqui, na reação endotérmica, o reagente não tem tanta energia assim, está menos preparado para conseguir superar o complexo ativado, para alcançar o complexo ativado e superar aqui a subida, que é a energia de ativação. Agora vamos falar sobre velocidade média na cinética química. Então, a velocidade média de uma reação química pode ser expressa pela razão entre a variação de concentração pelo tempo de reação. A equação para o cálculo da velocidade média é dada por, então, Vm, velocidade média, e a unidade é mol por litro por segundo. E aí a gente vai ter o delta, com o desenho das chaves aqui, representa a concentração em mol por litro. Delta T, variação de tempo, que pode ser segundos, minutos ou horas, e aí depende do enunciado da questão ou da reação que estamos observando. E o delta, e as barrinhas aqui representam módulo, tá? Resultado que tem que ser sempre positivo, a velocidade sempre vai ser positiva. Diferente lá da física, a gente tem velocidade com número negativo, que indica, por exemplo, que o carro está voltando no trajeto. Como aqui as nossas substâncias químicas, as nossas reações, elas não têm um destino, né? Elas não têm um sentido ou uma direção, a nossa velocidade sempre vai ser valor positivo. Vamos fazer um exercício juntos, olha só. Observe a transformação do acetileno em benzeno. Então, a gente tem aqui um reagente que vai se transformar em um produto. Pode-se calcular a velocidade média até o processo final ou parcial. E temos aqui os dados. Então, ele está mostrando a concentração do reagente, que é o C2H2, que é o acetileno, e ele está mostrando aqui em mols, né, e a passagem do tempo em minutos. Então, ele contou aqui de 0 a 4 minutos e como que essa concentração do reagente foi diminuindo com o andar aí, com o tempo da reação. Aí, para calcular a velocidade média entre os tempos de 0 a 4 minutos, a gente faz o seguinte: Vm é igual a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, a concentração termina lá 0,9 menos 3,5. Variação final menos inicial. Sempre tiver o delta na frente e for variação final menos inicial. Como é módulo, não precisamos nos desocupar que a resposta final vai ser positiva. Mas essa diferença dá menos 2,6. E o tempo, né? Final 4, inicial 0, temos um tempo de 4. Fazendo a divisão aqui, a velocidade média é de 0,65 mol por litro por minuto, é a velocidade média dessa reação. Vamos fazer uma atividade agora sobre velocidade média? Olha só. Seja a reação X formando Y mais E. A variação na concentração de X em função do tempo é, temos aqui a concentração em mol por litro e o tempo em segundo. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer saber a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, como é que fica? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é que a minha tabela fornece o tempo em segundos e eu preciso então transformar em minutos. Então, 120 segundos são 2 minutos e 5 minutos 300 segundos. Então, vou usar aqui os nossos valores transformados, ok? Então, olha só, coloco lá a minha expressão, VM é igual a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, qual que é a concentração? Final menos inicial, então 0,4 menos 0,7 e o tempo final 5 menos 2. Fazendo a minha continha aqui, a divisão, 0,1 mol por litro por minuto é a velocidade média para essa reação, certo? Vamos fazer mais uma atividade de velocidade? Olha só. Num dado meio onde ocorre a reação do N2O5 formando N2O4 mais meio de O2, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5, em função do tempo, no intervalo de 3 a 5 minutos. Então aqui a gente tem a tabelinha, o tempo está em segundo, a concentração está em mol por litro e ele quer saber qual que foi a variação da concentração no intervalo entre 3 e 5 minutos. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, primeira coisa que eu preciso fazer é a conversão aqui do tempo para a gente ver quantos segundos aí equivalem a 3 minutos e a 5. E isso a gente pode obter através de regra de 3. Lembrar sempre dessa conversão, que 1 minuto são 60 segundos. Se eu tenho 180 segundos, vou ter X. Regrinha de 3, 180 segundos representam 3 minutos. 300 segundos vão representar 5 minutos. Feito isso, vou usar a tabela então.
Lá onde eu tenho o 180, né, represento aí o 0,2 e aonde eu tenho 300 é 0,18. Então, vou fazer lá, velocidade média é igual à variação da concentração final menos inicial e a variação do tempo final menos inicial. Fazendo o cálculo, eu vou ter 0,01 mol por litro por minuto, é a velocidade média dessa nossa reação aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Olha só, trouxe uma reportagem aqui e o acesso completo através do QR Code ou clicando no link que está aqui embaixo. Estamos dominando as enzimas para que façam um trabalho melhor para nós. Você com certeza já sentiu indigestão depois de comer mais do que devia e ficou até horas esperando seu corpo digerir toda a comida. Pois é, agora imagine que algumas reações químicas no seu corpo levariam até bilhões de anos para acontecer se não fosse por uma invenção da natureza, as enzimas. Enzimas são minúsculas máquinas biológicas que aceleram reações químicas, ou seja, são catalisadores. Os cientistas inventaram uma enzima capaz de catalisar uma reação química inexistente na natureza, chamada de eliminação de Kemp, abrindo um precedente importante para aplicações industriais. Com sucesso, a enzima chamada de Kemp eliminase acelerou em 1 bilhão de vezes a formação de um produto. Então, a reportagem trata aí sobre as enzimas, que são aceleradoras naturais que temos no nosso organismo e muitas enzimas no nosso dia a dia, aí, deixando as reações mais velozes. Na aula de hoje, compreendemos as condições para a ocorrência de uma reação química, entendemos o que diz a teoria das colisões entre as espécies químicas, aprendemos sobre a velocidade média das reações e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve.